Olá, meu nome é Roberta Brizola, eu sou astróloga e hoje eu tô aqui para contar para vocês a respeito da nossa missão kármica atual que vem através dos nodos lunares. Os nodos lunares estão entrando, ou entraram na verdade, né, nesse eixo Touro-Escorpião, agora no dia 23 de dezembro, sai lá em meados de 2023 e aí a gente fica esse tempo todo tendo que funcionar, desenvolver algumas coisas, dar alguns passos adiante no que diz respeito ao nosso desenvolvimento kármico, a nossa missão kármica ou o nosso aprendizado de algo. Vamos lá entender como que essas coisas funcionam, da onde que vem, para onde que vai. E eu gosto sempre de começar com uma pequena releitura, ou seja, da onde estamos vindo. Estamos vindo do momento dos nodos lunares nesse eixo Gêmeos Sagitário, que estava falando, exigindo, cobrando muito a respeito da nossa comunicação, já que o Nodo Norte, que é o lugar ou a tarefa que a gente precisa desenvolver, estava no signo de Gêmeos e Gêmeos é comunicação, né? Então, ficamos aí desde maio de 2020, parece que todo mundo tinha algo para falar, algo para comunicar, alguma coisa para ensinar. O boom do marketing digital e das ferramentas de comunicação trouxeram e deixaram isso muito presentes na nossa vida, né? O desenvolvimento humano, a missão kármica da humanidade no momento era falar, estava cortando, ou seja, estava tirando esses deslocamentos trazidos por Sagitário, né? Saindo Nodo Sul em Sagitário, ou seja, você não vai fazer isso agora e você vai focar no Nodo Norte, que era Gêmeos, que era comunicação, quero compartilhar, quero falar. Enfim, fazer todo um trânsito de informações quando o trânsito de pessoas, que é da temática sagitariana, não estava sendo possível de ser feita. Pronto, já entendemos de onde viemos. Para onde vamos agora? Tá? Agora a gente entra na temática taurina, ou seja, o Nodo Sul são como se fossem padrões kármicos que a gente precisa libertar, tanto no nosso mapa, quando a gente olha lá para o Nodo Sul no nosso mapa, são todos os padrões de alma que a gente já viveu, já vivenciou e já fez muito e já deu ok no checklist, né, do universo, pronto, já fiz, não preciso mais, mas sempre chegamos com esses padrões aqui. E o Nodo Norte é o que a gente precisa desenvolver agora, né? É a trilha do nosso desenvolvimento de alma, é o nosso aprendizado. Por isso que é um pouquinho mais difícil, porque a gente precisa aprender e subentende-se que se eu preciso aprender é porque eu não sei, né? Então, é uma gama de características, de experiências novas que eu preciso vivenciar, aprender e desenvolver naquele momento. E isso no mapa natal, e isso quando eles estão em trânsito por aí, trazendo essas necessidades bem presentes. E agora, a temática, ela tá direcionando a gente para essa energia taurina. O que é essa energia taurina? Trabalho, construção, segurança, estabilidade. É quando a gente precisa pensar no longo prazo, precisa pensar na construção de alguma coisa. Esse é o Nodo Norte em Touro. O Nodo Sul em Escorpião, que traz esses padrões que a gente precisa se libertar, fala de uma coisa muito grande, ou de um desejo muito grande, de correr atrás de desejos ao invés de olhar para a necessidade do momento, né? De uma tendência muito grande de rupturas, de desequilíbrios, de necessidade de vivenciar o desejo momentâneo e instantâneo, né? E obviamente trocar essa satisfação do desejo momentâneo e instantâneo por essa ideia do Nodo Norte em Touro, que é a construção, que é o longo prazo, que é algo mais sóbrio, né? Como se você precisasse trocar a ideia do desejo que pega fogo e que queima a mim, a tudo que estiver ao meu redor, que é o Nodo Sul em Touro, por algo mais de longo prazo, olhar mais para a necessidade do momento e a necessidade dos próximos passos, aonde eu consigo construir algo que é sólido, algo que é tranquilo, algo que é perene, que é o Nodo Norte em Touro. Então, esse é o momento, esse é o grande desafio que nós, como humanidade, estamos passando e vamos passar até meados de 2023. É essa construção, é essa solidificação, é esse olhar menos para o grande, para o maxi e para o ultra, e olhar mais pro básico,
né? Essa ideia de touro, ele trata das necessidades básicas, né? É comer, é dormir, é trabalhar, é construir alguma coisa. Essa é a energia taurina. Então a gente tem que deixar toda uma vida que estava muito levada e regrada porque eu quero, e porque eu quero vai ser assim, e porque eu quero eu vou construir assim, porque eu quero eu vou fazer dessa forma e dessa maneira, eu desejo, então eu vou e eu dou um jeito e eu não penso no depois, por uma ideia de longo prazo. Agora não basta, eu posso continuar querendo, né? Só que as coisas não estão tão disponíveis e eu vou precisar pensar muito mais em como construir, estruturar e solidificar um desejo, né? E muitas vezes o desejo ele não se sustenta ao longo do tempo. Então a gente tira alguns desejos supérfluos e que era só porque eu queria e que fosse daquele jeito, a gente começa a trabalhar um pouquinho mais na base da necessidade, da construção, da estruturação, do longo prazo, né? Sem contar que essa ideia do nó do norte em touro, ele vem para fazer um grande filtro, uma grande peneira em tudo aquilo que estava se atuando no nó do norte anterior, que era do nó do norte em Gêmeos. Então, no nó do norte em Gêmeos estava todo mundo falando, ensinando alguma coisa, e agora passa por esse filtro de só aquilo que realmente deu resultado que vai permanecer, né? Porque querendo ou não, esse nó do norte em touro é fale menos e faça mais, né? Não quero saber o que você tem para falar, para ensinar, para dizer, eu quero o resultado que você tem para mostrar nesse momento, né? Não interessa o que está acontecendo, qual é a sua teoria, o que é que você pensa a respeito, eu quero saber do trabalho que você está fazendo, o que você está conseguindo construir com isso, o resultado que você está tendo a partir dessas coisas todas aí que você vem falando, ensinando, reproduzindo, enfim, passando para as outras pessoas. Então, acho que deu para entender que a temática desse nó do norte em touro, ela é bem prática, ela é bem racional, ela é bem palpável, como o próprio signo de touro em si fala. É para construir, é para fazer, é para realizar, é para pensar menos no que você deseja e mais no que você precisa, tá? E isso vai já com todas as outras mudanças que a gente tem, que tá tendo várias outras mudanças aí, principalmente uma mudança bem da temática taurina, que é Urano em touro desde 2019, trazendo grandes mudanças, grandes rupturas nessa maneira da gente construir e estruturar a nossa vida, né? Então esse nó do norte em touro, ele vem para fazer algumas reestruturações um pouquinho mais aceleradas, digamos assim, porque passa, né, muito mais rápido, 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses aí por cada signo, trazendo essa necessidade bem presente. É construir, é realizar, é trabalhar, é pensar no longo prazo, tirar a cabeça de um movimento todo de e eu penso, e eu sinto, em algum momento e eu desejo, e trazer um pouco mais para a realidade. Super entendemos, né? Já passou o momento de você só falar, já passou o momento de você trabalhar só no campo das ideias, agora é o momento de realizar, de produzir, de construir os próximos passos, de construir o futuro. Então a gente vem trabalhando com essa ideia bem de solidificar, com essa ideia bem material mesmo. Eu já venho falando há algum tempo, né? Tanto que eu acho que esse daqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, eu acho que esse é o 4º vídeo dessa série Touro Escorpião. Então, quando os nodos lunares estão passando por esse eixo Touro Escorpião, ativa alguns outros planetas muito importantes, alguns outros planetas transgeracionais, que inclusive já tem vídeo, né? Você vai voltar aí para os outros vídeos dessa série. Já tem vídeo falando em relação ao Saturno, tanto em touro quanto em escorpião, Urano em escorpião, Plutão em escorpião também. Porque agora os nodos lunares vão voltar e vão tocar, então pegam gerações inteiras que vão ser tocadas por esses nodos, trazendo a necessidade de fazer alterações bem mais profundas, porque essas pessoas já têm esses planetas no signo de touro ou escorpião lá no mapa natal, e agora os nodos lunares vêm dando esse choque, dizendo, desamarra tudo isso que ainda está amarrado lá em escorpião e vamos olhar para essa energia taurina. Por exemplo, né, só dando uma passadinha bem rapidinho, você quer saber mais profundo, vai lá para os vídeos. Se você tem Saturno em touro, agora é essa abertura que você vai receber dessa oportunidade de realmente materializar. Você já tem Saturno em touro,
né? Você já tem esse compromisso com a construção e a estruturação das coisas, então agora só vai, aproveita, uma super porta aberta aí para você realmente construir, estruturar e materializar, tá? Já se você tem Saturno em Escorpião, que são os contemporâneos meus aí da minha geração, em torno de 84, é como se fosse um resgate de tudo aquilo que você não conseguiu cumprir em algum momento, ou seja, o que é que era para você ter construído, o que é que era para você ter estruturado, o que é que era para você ter materializado, que você não fez. A gente, nós, com Saturno em Escorpião, vamos ter que pagar aí o nosso boleto da dívida que a gente tem com a espiritualidade, vem nesse momento agora. Quem entender um pouquinho mais, procura o vídeo aí de Saturno, tá? Para quem tem Urano em Escorpião, vai dar uma tendência enorme agora de se rebelar, de viver um grande descompromisso, né? Porque você já tem lá esse Urano bem rebelde em Escorpião, o nó do Sul ativa, né? Fazendo com que você olhe para algumas coisas que estão sendo impostas nesse momento, que precisam ser feitas. Urano não trabalha muito bem com imposição, então a tendência de você se rebelar um pouco mais forte, quebrar algumas coisas aí. Para quem tem Plutão em Escorpião, também meu contemporâneo aí, em torno de 84, acaba ficando ou reproduzindo alguns comportamentos de rupturas bem mais profundas, né? Então não são pequenas quebras, não são quebras simples, mas são rupturas bem grandes, onde precisa uma grande reestruturação mesmo, porque é disso que Plutão fala, né? De você tirar todas as bases que sustentam a sua vida para colocar bases novas, necessárias e importantes nesse momento agora, tá? E ainda, uma coisa muito importante de entender, se você tem os nodos nesse eixo, tanto nó do Sul em Touro e nó do Norte em Escorpião, ou nó do Norte em Touro, nó do Sul em Escorpião, você está num ciclo ou meio ciclo desses nodos. Se você tem o nó do Norte em Touro também no seu mapa, você está fechando um ciclo dos nodos lunares, um retorno dos nodos lunares, aonde agora você precisa mostrar para o universo o que é que foi que você fez. Ou seja, você teve 36, 37, 38 anos para fazer a sua tarefinha kármica, né? E agora o universo vai dar a oportunidade, ou seja, ele vai dar o palco para você mostrar, mas ao mesmo tempo você tem que subir no palco e falar, aprendi, fiz, desenvolvi. Se caso você tem o eixo oposto, né? O eixo do nó do Norte em Escorpião e o nó do Sul em Touro, é o momento onde são guinadas que acontecem na nossa vida para que a gente, desenvolva potenciais e aprendizados aonde lá na frente, quando vier o retorno mesmo, né? Ou seja, quando o nó do Norte estiver em Escorpião, eu tenho aqui o que mostrar para o universo. Quando chegar a minha vez, eu tenho que mostrar o que eu aprendi, o que eu fiz, o que eu consegui desenvolver e o quanto eu evoluí nesse desenvolvimento de alma. As portas vão estar abertas agora, né? Desde dezembro, agora finalzinho de dezembro, 23 de dezembro de 2021 até meados de 2023, para que seja possível que você... São guinadas, são mudanças, são oportunidades completamente diferentes daquelas que estavam presentes na sua vida, aonde se você embarcar lá na frente, né, você tem aí o que apresentar para o universo, ok? Enfim, eu acho, gente, que de maneira bem rápida e bem concisa eu consegui apresentar para vocês qual que é essa nova pegada, né, kármica, de alma, espiritual, né, com alguns compromissos maiores que a gente assume aí. Para mim, isso é uma das coisas mais importantes que existem dentro de todo o mapa, é a nossa missão kármica. E eu sei que vocês gostam dessa parte, então vou começar a falar aqui dos nodos lunares em trânsito, tá? E lembrando bem, eu não tô falando do nodo lunar que você tem aí no seu mapa natal, não. Eu tô falando dos nodos lunares em trânsito, ou seja, você vai olhar esse eixo Touro, Escorpião no seu mapa. Então você localiza ali onde é que tá Touro, automaticamente do lado oposto vai estar Escorpião, e aí eu vou falar dos efeitos, do que é que você pode esperar, do que é que tem que ser trabalhado nesse período agora, ok? Vamos lá. Se você tem ascendente em Touro, ou seja, Touro na sua casa 1, automaticamente você tem Escorpião na casa 7, tá? O que precisa deixar? O que precisa abrir mão, tá? Você com esse nó do Sul
na casa 7 em Escorpião nesse momento, ou seja, com o nodo com a casa 7 em Escorpião, tá? Você precisa sair, você precisa se libertar dessa dependência emocional e de jogos de dominação dentro dos seus relacionamentos, tá? É como se ficasse muito visível nesse momento agora o tempo que você se desgasta olhando para o outro, manipulando o outro, querendo que as coisas sejam tudo do seu jeito, querendo dominar outra pessoa, querendo a pessoa com a qual você se relaciona, né? Parece que toda a sua vida tem que girar em torno dela, a vida dela tem que girar em torno de você, e mesmo assim isso é um desgaste energético muito grande, tá? Para onde que eu foco, qual que é o caminho, qual que é o desenvolvimento desse momento? A independência, tá? A independência, o olhar para você, desenvolver a sua identidade, pensar e se preocupar menos com a opinião dos outros em relação a você, sabe? É ser menos para o outro e ser mais para você. O nodo sul transitando na primeira casa do seu mapa, o palco, o centro da sua vida, significa que é o momento de você se colocar nesse palco, é de você se desenvolver, de você se conhecer, de você se reconhecer, né? De você buscar o seu valor por você mesmo, sem que isso esteja espelhado no reconhecimento, na valorização que vem a partir das outras pessoas, né? Então, quando você foca e coloca o centro em você, você tira dos outros, esse reconhecimento ele não vem porque você está fazendo o que as outras pessoas querem ou gostam. Vem porque você está fazendo o que tem valor para você. Então é uma mudança de centro, deixa de orbitar os outros e passa a orbitar você mesmo dentro da sua vida, ok? Se você tem o eixo contrário, né? Ou seja, se você tem aí o seu ascendente em Escorpião e a sua casa 7 em Touro, né? A tarefinha ela é basicamente o contrário. Então aí, se você tem Touro lá dentro da sua casa 7, e aí o nodo norte vai entrar lá, você tem o nodo sul, que vai entrar na sua casa 1 em Escorpião, significa que você precisa se libertar de uma rigidez de personalidade muito grande, tá? De que as coisas sejam sempre do jeito que você quer, como você pensa, de uma rigidez, onde não muda, onde sempre fui assim, então eu acredito que a vida toda eu vou continuar sendo assim, né? Então, precisa se libertar dessa rigidez e verdadeiramente aprender a fluir e a compartilhar a sua vida com as outras pessoas, né? Eu conseguir fazer junto, não tem que ser do meu jeito, não tem que ser sempre da minha forma, sempre como eu penso, como eu quero. Eu preciso aprender a compartilhar com o outro, né? O centro, a vida, o palco, ele não é sempre minha de acordo com o que eu quero das coisas, mas agora eu preciso aprender a fazer junto, a compartilhar e a dar espaço para os pensamentos, para as ideias, para a forma como a pessoa que está comigo também pensa em viver ou em desenvolver a vida dela. Então eu tiro essa mudança de centro ou de eixo, sai desse foco que é meu, como eu penso, como eu quero, como eu desejo, e entra nesse compartilhar com a outra pessoa, porque o nodo norte vai entrar na sua casa de relacionamento afetivo, então é o momento das coisas se equilibrarem, sair desse centro onde é só você e entrar nesse centro onde tem duas pessoas convivendo e compartilhando, ok? Se você tem a sua casa 2 em Touro, né? Então é o momento de você se libertar de algumas tendências emocionais autodestrutivas que esse nodo sul lá em Escorpião na casa 8 vai trazer, tá? De algumas questões emocionais não tratadas, não trabalhadas, de muita insegurança e de muita dependência aí no sentido de outras pessoas no geral, tá? Ou seja, deixa de colocar o seu conforto e deixa de colocar a sua sensação de segurança nas outras pessoas e busca ela com você, sabe? Constrói você a sua segurança, a sua estabilidade, o seu dinheiro, os seus valores, os seus recursos, os seus talentos, o que é seu que você pode utilizar para você construir sua segurança e sua estabilidade material e emocional. Você tira isso da mão das outras pessoas, você tira isso de um campo aonde você não está controlando e resolvendo e puxa para você. Se responsabiliza, faz, constrói, tira da mão do outro e pega aí na sua mãozinha, se você tem Touro na sua casa 2, que é por ali que o nodo norte vai estar transitando. Se você tem a jogadinha inversa, tá? Ou seja, se você tem Touro lá na sua casa 8, tá?
e escorpião agora na sua casa 2, é o momento de você se libertar, como se fosse de algumas necessidades extras, vamos chamar assim, que dizem respeito ao material, sabe? De pensar naquilo e valorizar aquilo que só é material, é só o que eu tô vendo, só o que eu tô pegando, né? Só aquilo que eu consigo contar. E colocar na sua conta, porque vem como esse aprendizado do momento, aprendizado kármico do momento, aquilo que você não consegue ver, que você não consegue pegar e que você não consegue contar. Nisso entra todo um lado emocional que você vai ter que aprender a lidar com ele agora, né? E ao mesmo tempo vem toda uma tendência de que você precise colocar, aprender e conviver também com uma coisinha chamada espiritualidade, né? Então você sai de um campo super racional e material e você entra num campo onde vai conectar com o seu lado emocional e com o contato com a espiritualidade, independente se está numa religião, se não está, se está numa filosofia de vida, não interessa como é que você entende espiritualidade, interessa que você vai ter que se aproximar disso e que você vai ter que abrir um campo na sua vida para suas próprias emoções, tá? Não vai adiantar agora você ficar nessa de não sinto, não me importo, não tô nem aí para os meus próprios sentimentos e continuar sofrendo com tudo isso. Você vai ter que aprender a considerar, a conviver e a dar valor para todas as coisas que você sente nesse momento, com esse trânsito do nó do norte lá pela sua casa 8, certo? Se você tem touro na sua casa 3, é o momento de você sair dessa ideia onde ela é só mental, onde só eu penso, onde só eu falo um monte de coisa, eu teorizo a respeito, né? E eu realmente começo a construir isso, é onde eu começo a materializar todo um conhecimento que eu tenho, tá? É o momento de realmente eu começar a dar os primeiros passos. Na teoria, dentro da sua cabeça, você acha que você está muito mais avançado, que você já foi, que você já... Mas você não foi, você não construiu, você não fez, né? Então você precisa começar por onde todo mundo começa, que é pelo comecinho, né? Então com esse nó do norte ali dentro da sua casa 3, é o momento de você realmente dar alguns primeiros passos. É o momento de você realmente entender que as coisas precisam ser feitas do começo e que por mais que o seu conhecimento teórico das coisas seja muito grande, né, seja enorme, não tem como começar uma casa se não for pela base, se não for pela fundação, né? Então, vai dar os primeiros passos, vai começar pequenininho como todo mundo começa, né? Vai começar muitas vezes pegando ferramentas que você não tem, né? Para estruturar toda uma base que você precisa fazer nesse momento, sabe? É o momento de sair desse campo das ideias, é onde esse campo das ideias permite tudo, e vir para o campo bem do real. E esse campo do real, a gente tem um beabá, a gente tem um passo a passo como as coisas devem ser feitas e devem ser construídas. E você, para chegar no resultado que você quer, precisa começar desse beabá. Se você tem touro dentro da sua casa 3. A configuração inversa, ou seja, touro lá na casa 9, então é o momento de você se conectar um pouquinho mais com projetos que tirem você da sua zona de conforto. Essa casa 9, onde você tem touro, onde vai passar o nó do norte, ela é uma casa que tira a gente do nosso conhecido e leva a desafios maiores, a lugares mais distantes, né? Então é uma oportunidade muito boa de crescimento e de desenvolvimento pessoal e profissional. Só que você vai ter que abrir mão da sua zona de conforto, daquele batidinho, daquele conhecidinho que você já fazia como você queria, que eu já cheguei e já dominei, que ótimo, você já chegou e já dominou. Agora você precisa dar um passo a mais, e esse passo a mais traz desafio. E esse passo a mais fala que muitas vezes tudo aquilo que você desenvolveu e construiu até o momento vai ser colocado à prova, inclusive, tá? Então é para crescer, é para desenvolver, é para andar adiante, só que não vai ser permitido que você fique nesse mesmo lugarzinho, dentro dessa mesma estruturazinha que você estava aí até o momento, tá? Pronto. Se você tem touro na sua casa 4, né, e passando o nódulo lunar ali, é bem uma estrutura mesmo de casa, tá? É bem família, é bem raiz. Se você tá longe da sua família ou se você tá longe, né, aí das suas raízes, do lugar que você nasceu,
É um momento onde provavelmente você vai ter que retornar, vai ter que ficar mais perto da sua base, mais perto do lugar que você saiu. Eu brinco que é o potinho de terra que a gente nasceu, então ele é um momento de retorno, né? É um momento onde eu preciso voltar e ficar ali perto. Não precisa ser para sempre, não, mas é um período onde eu vou ser extremamente exigido pela minha família, né? De dar, a sensação é de que eu dou alguns passos atrás, mas na verdade é quando você volta para resolver algumas coisas, estruturar algumas coisas que em outros momentos não foi possível, né? Você não teve a possibilidade, não teve a oportunidade. Então agora é o momento de realmente, né, voltar para isso. É um bom momento para quem vai dar muita vontade de ter um lugar fixo, de ter uma casa, de ter um lugarzinho para chamar de meu. Se eu já tenho, eu vou querer mudar, ou eu vou querer reformar, vou querer deixar mais com a minha casa. E é o momento mesmo de você investir nesse ambiente íntimo e de você investir na sua família. Caso, né, você tenha aí a configuração oposta, ou seja, touro lá na casa 10, é o momento de realmente você se libertar, então, desses padrões familiares. É o momento de você entender que agora, entendo que super lá na sua família, na sua raiz, da base, como você veio, como você aprendeu, sempre foi assim. Mas agora não vai dar para continuar fazendo exatamente desse jeito. Então é um momento onde você rompe com esses padrões familiares, e não é para romper com a família, tá? É com os padrões familiares que você tem. Então é o momento de realmente você romper com esses padrões familiares, com eu sempre foi assim, e eu sempre fiz assim, sempre fiz desse jeito e dessa forma, e agora desenvolver de outra maneira. E o melhor de desenvolver de outra maneira, né, o melhor dessa configuração é que está focando total e completamente na sua realização profissional. Né? Se você tem touro na sua casa 10, e a casa 10 ela é uma casa de realização profissional, de desenvolvimento, né, de carreira, é o momento onde você tira o foco, né, você tira o foco, como eu vinha falando, das coisas que sempre foram feitas do mesmo jeito, da mesma maneira, da casa, da minha família, da cidade, da minha família, ali naquela zona de conforto não tão confortável assim, né? Então eu abro mão, eu saio e eu vou lutar pelo que é meu, eu vou me permitir fazer do meu jeito, eu vou me permitir construir as coisas do meu jeito, da minha forma e da minha maneira, né? Então se você estava ali, às vezes, estou trabalhando ainda com família, ou tô apegada aqui, não quero sair, já vem outras oportunidades, mas e tal e tudo mais, é o momento de você realmente abrir mão. É o momento, tá? Isso não precisa ser para sua vida toda, mas nesse momento, se você quer aproveitar essa janela de oportunidade, você vai ter que sair desse quentinho aí, né? Quebrar alguns padrões, se permitir fazer algumas mudanças e movimentos maiores para você, inclusive, cumprir essa missão kármica desse momento, tá? Tendo aí os nodos lunares, ou nodos lunares não, tendo aí touro na casa 5, né, é o momento de você se libertar um pouquinho, tá? É como se precisasse realmente deixar dessa ideia de olhar demais para o outro, para o que o outro quer, ou talvez para o que o outro pensa, ou para o que o outro deseja, o que o outro pensa a respeito de mim, ou quais são as expectativas da outra pessoa, né? Tudo que eu faço pelo coletivo, pelos grupos, pelos amigos, e o foco agora é você. Essa casa 5, ela é uma casa onde a gente se conecta com aquilo que tem valor, sentido e qual que é o nosso legado. É um desenvolvimento muito grande de personalidade, de sentido de vida e pela forma como eu quero ser reconhecido. Só que essa forma que eu quero ser reconhecido não pode ser com base no olhar da outra pessoa. Não é o que as outras pessoas esperam de mim, então eu vou lá e faço. Não, é o que tem sentido pra mim, o que eu vibro, o que eu gosto, qual que é a minha paixão. E é isso que eu vou trabalhar agora. Eu quero ser reconhecido pelos meus valores, pelo que eu tenho para agregar no mundo. Então eu tiro todas as expectativas das outras pessoas, eu tiro toda essa necessidade que eu tenho de estar sempre ali ajudando o outro, fazendo pelo outro e me transformando no que a outra pessoa deseja, e isso inclusive no sentido de trabalho, de amigos, de família, isso pega todos os outros, tá? Aí que eu tô falando. Todas as outras pessoas com as quais você divide a sua vida. Que você fica sempre tentando, né, ajustar o seu comportamento ao que as outras pessoas necessitam, e é o momento de você construir você, tá? Essa é uma casa também, que ela é uma casa de filhos, tá? Então a tendência aqui é que te deu uma vontade de ter filhos ou deixar
essa marca, ela vem tanto como algo que eu construo, como um filho que eu tenho, né? Sabe aquela historinha, plantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho? Mais ou menos dessas coisas que essa casa 5 trata, né? Então é o momento de você focar nisso. Se quer ter filho nesse momento, ótimo, perfeito, maravilha, também serve aqui, tá? Se você nunca na vida quis ter filho agora, tá batendo essa vontade, saiba que é isso, que é o trânsito desse nódulo aí. Então investe nisso, se for o seu sonho, as portas estão abertas, aproveite, tá? Mas não esqueça que precisa ser um desejo que seja seu e não da outra pessoa. Tem que ter sentido pra você, tem que ter valor pra você e não pra outra pessoa, ok? Não como cobrança social, cobrança da família, cobrança do relacionamento, cobrança dos amigos. Ai, todos os meus amigos já tiveram filhos, tô só eu aqui, mas eu não quero, não sei e tal e tudo mais. Pensa se tem sentido e se tem valor para você. As coisas só podem entrar, serem feitas e desenvolvidas agora se tiverem sentido e valor para você, ok? Tendo o eixo oposto, ou seja, nó do norte, o escorpião, desculpa, touro lá na casa 11 e escorpião na casa 5, tá? É um momento muito importante de se libertar disso que você sempre cuidou e que sempre foi só seu. Lembra que essa casa 5 é o que é o nosso, é a minha personalidade, os meus filhos, o meu legado? Então é o momento de você olhar, de deixar para isso que é só seu, tá? E essa necessidade de ajuda, de suporte, do coletivo, do servir de forma impessoal, onde você pode até levar coisas que são suas, mas que eles não ficam parados ali em você, onde você pega o que você tem para ajudar as outras pessoas, para sustentar o sonho. São ferramentas que você tem, né? E que você precisa levar agora para ajudar outras pessoas de uma maneira um pouco mais, como se fosse impessoal, de uma maneira de que você consiga ajudar as outras pessoas sem que você tenha esse retorno direto. As ferramentas que eu tenho, estão aqui. Estão aqui, vão te ajudar, vão trazer algum retorno, vão trazer algum resultado para as outras pessoas, nesse sentido coletivo, nesse sentido de futuro que a gente está precisando olhar agora, né? Então você entende as coisas que você tem de bom, que tem sentido, que tem valor para você, e agora você disponibiliza para as outras pessoas. Agora é o momento de se juntar com grupos, de ajuda, de olhar para o coletivo, de olhar para esse humano e solidário, tá? Essa é a sua tarefinha nesse momento, reunir pessoas para fazer pelas outras pessoas, né? Ou seja, você não faz por si, você faz pelas outras pessoas, certo? Desculpa, certo? Se você tem aí touro na sua casa 6 e automaticamente escorpião lá na casa 12, essa casa 6 ela é uma casa bem de trabalho mesmo, ela traz a gente bem pro real, bem pro dia a dia e bem para as coisas físicas e práticas, né, que a gente precisa desenvolver. Inclusive cuidado com o nosso corpo, né? Então já começa aqui cuidando da sua saúde, equilibrando vida, rotina, alimentação e tudo mais. Mas isso também passa por uma necessidade de saída desse mundo dos sonhos, desse mundo onde eu faço todos os mantras, eu rezo todas as orações e tenho todas as pedras, mas eu não trabalho para construir aquilo, tá? Onde eu fico só jogando energia para o universo, ao invés de estar verdadeiramente construindo e materializando as coisas. Então é uma cobrança bastante grande para lidar com rotina, para lidar com as coisas do dia a dia, para estruturar uma vida, né? Uma vida mesmo comprometida, compromissada, de muito trabalho, de muita organização, né? Se você tem aí touro na sua casa 6 e os nós lunares estão passando por ali naquele momento, né? Compra uma agenda, faça o seu 2022, 2023, tudo contadinho, todo organizadinho, todo bonitinho, né? Porque é o momento de você lidar com uma vida prática, direta, objetiva, mais chatinha, talvez, que tem um monte de tem que nesse período que você vai ter que desenvolver agora, tá? É um momento onde vem muita responsabilidade para ser encarada de uma maneira bem prática mesmo. Vem muito trabalho para ser vivido, vivenciado e feito de uma maneira bem prática, tá? Então você sai desse mundo onde eu penso, onde eu desejo, onde eu trabalho com coisas imateriais, onde muitas vezes o meu emocional impacta muito nos meus resultados, né? E aí eu tenho que lidar com as coisas de maneira prática, direta, objetiva, matemática da vida.
A forma matemática da vida é um pouquinho mais cinza, né? Um pouquinho mais chatinha, mas é o que a gente tem para esse momento, é o que a gente tem para agora. E é o que você, se você tem touro na sua casa 6, vai ter que aprender a desenvolver nesse momento. Se o seu eixo ele é o contrário, touro lá na casa 12 e escorpião na casa 6, a tarefinha é ao contrário, é se libertar um pouquinho dessa pressão de rotina, esses processos que são repetitivos, desses roteiros de vida que você desenvolveu até agora, porque você achou que você precisava desenvolver aquilo daquele jeito e daquela forma, e aprender a fluir um pouco mais, sabe? Aprender a entender que os resultados, de certa forma, às vezes eles não vêm porque você está nessa pressão extrema de que você quer que o resultado venha do jeito que você quer. E às vezes o universo está tentando te entregar as coisas de um jeito diferente e você não está querendo porque você botou, planejou, estudou, estratificou aquilo, né? E aí não pode ser diferente do que você pensou, do que você quis ou do que você desejou para aquele momento. E às vezes os resultados eles vão chegar, às vezes a estrutura, as mudanças elas vão chegar, só que como não é no jeito que você plantou dentro da sua cabeça, você não está conseguindo receber ou muitas vezes reconhecer isso que o universo está querendo te entregar. Então, se você tem touro na sua casa 12, automaticamente escorpião lá na sua casa 6, solta um pouquinho o controle, aprende a fluir, tá? Aprende a colocar na sua vida um pouquinho mais o crédito para a espiritualidade, para toda a questão energética e inclusive para reconhecer os resultados que vão chegar, mesmo que não sejam da maneira como você desenhou dentro da sua cabeça, que eles precisariam ser, né? Aqui transitei por todos os eixos, falei de todos os eixos bonitinhos, né? E eu espero que tenha ficado super claro para você de qual que é a lição kármica do momento. Ficaram dúvidas ainda, né? Tá lá, vai pro Instagram, lá eu converso com você todos os dias, tem caixinhas de perguntas, né? A nossa troca é mais direta. Se você gostou, compartilha, curte, comenta, segue o canal, vai pro Instagram também, que tem sempre muita informação a respeito de astrologia. Um super beijo para vocês e até a próxima!